Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo de número 11. Romanos 11. Nós vamos ler um breve versículo, o verso de número 36. Romanos 11, 36. Romanos 11, 36. A palavra de Deus nos diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Convido os irmãos a orarem. Ó Senhor, Deus poderoso, Deus majestoso, mais uma vez viemos aqui, Deus, celebrar, Deus, a beleza da Tua santidade. De coração, Pai amado, queremos entregar, Deus, tudo ao Senhor, Deus, a nossa adoração, o nosso louvor. E nesse momento, Deus, entregar a Ti, Deus, a nossa mente, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir atentamente o que o Senhor tem a nos dizer, Pai amado. Nos conduz, Deus, e nos ilumina para que possamos compreender, Deus, a Tua vontade, compreender aquilo que vamos observar nesse momento, no que diz respeito à Tua palavra, meu Pai. Peço ao Senhor também que abra a mente, o entendimento dos nossos irmãos que estarão ouvindo, Pai, atentamente a Tua palavra. E que possamos mais uma vez, Deus, sair daqui edificados, com a certeza que a Tua palavra foi dita de maneira fiel, Pai. Por isso, nós utilizamos esse momento para a glorificação do Teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Bom, hoje nós estamos no nosso último momento desse tema que são os lemas da Reforma Protestante, lemas importantíssimos para a vida da comunidade da igreja dita reformada. Aqui nós estamos falando de lemas importantíssimos também, que moldam o nosso modo de ver, bem de agir nesse mundo. Então, nós colocamos aqui como uma espécie de coroa, o último sola, que diz respeito à glorificação de Deus, E é o soli deu glória. Soli deu glória. E o que significa, irmãos? Soli deu glória. Ora, deixa eu ver se está na ordem, está certo. O que é soli deu glória, na verdade? Eu fiz um breve resumo disso, dizendo o seguinte: somente Deus seja a glória. Esse é o significado, desse termo latim, que significa somente a Deus seja a glória. E isso significa que toda a glória da criação, da salvação, da redenção e da vida cristã como um todo pertence a Deus e mais ninguém, de forma exclusiva a Deus. Vamos relembrar do que nós temos falado anteriormente aqui. Nós falamos sobre sola Escritura, nós falamos sobre sola gratia, sola fide e solos Christus. O irmão Rogério nos ajudou nessa tarefa também de entendermos um pouco sobre o contexto em que a reforma se dá, em que algo implode ou explode ali naquele momento tão difícil em que a igreja andava em trevas na Idade Média. A igreja andava perdida, totalmente desnorteada por falta de uma boa liderança. E essa liderança não era apenas uma falha humana, não era um homem apenas que estava ali, mas inclusive Lutero vai entender que questões muito mais profundas e espirituais. A luta foi grande naquele momento da reforma. E Lutero viveu coisas profundas que nós reformados temos medo até de dizer hoje. Mas questões envolvendo espíritos imundos, Satanás, o seu reino também nesse mundo. Então, notem que Lutero e os primeiros reformadores, esses homens que moldaram, inclusive aquilo que nós conhecemos como vida cristã hoje, eles tiveram lutas terríveis para que nós pudéssemos falar disso hoje no púlpito de uma comunidade religiosa. Então, nós dizemos que soli deu glória à coroa, dos lemas da reforma. Por quê? Vamos lembrar.
Sola Escritura, a glória pertence somente, né, ao Deus que fala. Sola Escritura é Deus falando. Então, se é Deus falando, é Ele sendo glorificado. Sola Gratia, a salvação é obra, ela é exclusiva obra de Deus. Então, Deus é glorificado através da sua salvação. Sola Fide, a fé é instrumento, como nós vimos, não mérito, não um processo qual que você deve passar, mas é um instrumento, né? A fé em Cristo Jesus é o instrumento da salvação. Logo, quem está sendo glorificado é o próprio Deus, porque é Ele quem nos dá esse instrumento. E solos Cristo, Cristo é o único mediador. Ora, se Cristo é o único mediador, Deus é glorificado. Então, notem que isso tudo está conectado à glorificação de Deus, né? Vale lembrar que João Calvino disse que... Que João Calvino disse que o fim do homem, né, a finalidade do homem é a glorificação de Deus. Isso baseado na teologia bíblica. E vale lembrar, irmãos, que sola Deo Glória, a reforma como um todo, ela é um combate, ela é uma reação a algo que estava acontecendo. Daí o nome reforma, né? Algo foi deformado, então há uma reação de homens que, sinceramente, foram conduzidos por Deus. Não se trata, então, de uma ideia meramente humana, mas é uma reação ao que estava acontecendo. Então, sola Deo Glória também é uma reação, tá? É claro que esses termos são cunhados, são preparados posteriormente àquele primeiro movimento da reforma. Esses princípios que nós estamos falando hoje, esses termos que estamos utilizando como sola Deo Glória, são termos posteriores àquele primeiro momento da reforma, mas que estão totalmente embasados nessa primeira confusão em que a igreja está arrolada, uma confusão em que a Bíblia Sagrada estava debaixo do tapete, ou fechado, trancado a 7 chaves. Então, sola Deo Glória, a glória somente a Deus, esse termo ele é uma reação a distorções da igreja. E quais são essas distorções? A primeira delas é a atribuição de méritos humanos à salvação, coisa absurda que nós já vemos, né? A outra é a autoridade da igreja acima da Escritura Sagrada. A terceira é a devoção, intercessão e a glória às criaturas e não ao Criador. Então nós vemos essas 3 distorções aí como pontos essenciais para que viesse o estopim da reforma, aquele grande movimento da reforma protestante. Então nós temos a atribuição de méritos humanos à salvação. E isso é difícil de falar até nos dias atuais, porque mesmo com a reforma protestante, as igrejas que vieram após a reforma, que são fruto da reforma, deixaram de acreditar nesses princípios. É como se um pai que se esforçasse para ensinar princípios para os filhos, visse os seus filhos tomando um rumo totalmente diferente. Então, as igrejas na nossa atualidade, que se dizem evangélicas, a gente fazendo uma leitura bem crua dos fatos históricos, elas são fruto da reforma protestante. Como um todo, todas elas vieram a partir desses movimentos de reforma. Então, as igrejas ditas evangélicas hoje, né, em um nome muito bonito, igreja evangélica, a igreja que segue, então, o evangelho. Essas igrejas perderam os próprios princípios dos pais da igreja. Então, nós vemos aqui uma distorção acontecendo nos dias atuais. Por isso, isso aqui não se trata de uma aula de história da reforma, mas de lembrar os irmãos que nós estamos em constante reforma. Tanto na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, no nosso cotidiano social, quanto na igreja de Cristo. A reforma, ela trouxe não somente uma mudança interior para alguém chamado Lutero, para posteriormente Calvino, para pessoas individuais. Não era apenas uma reflexão profunda que eles estavam fazendo. Logo, irmãos, sola Deo Glória, ela é um fundamento bíblico e não uma resposta filosófica de alguém. Não é alguém que se incomodou com as ações da igreja e disse, tá bom, eu vou embora, vou viver outro rumo e eu tenho algumas respostas e vou tentar viver essas respostas. Não, nós vemos um impacto fulminante no seio da igreja como um todo.
nós vemos a igreja, né, ganhando nova forma, ou melhor dizendo, se reformando, voltando à forma que era antigamente. E aonde nós vemos isso na palavra de Deus? A gente está usando como pano de fundo a história aqui dos reis de Israel, né? E a gente estava utilizando os primeiros textos, 1ª e 2ª Reis. E eu gostaria de mais uma vez compartilhar com os irmãos a respeito de 2ª Reis, o capítulo de número 22 e o 23. Vou ver alguns trechinhos desses capítulos para a gente entender que a reforma é algo muito posterior ao que nós falamos a respeito de Lutero e alguns séculos atrás. É muito posterior. A dificuldade do homem de realmente glorificar a Deus. Vamos ver 2ª Reis, o capítulo de número 22, o primeiro trecho aí que diz o seguinte, capítulo 22 de 2ª Reis. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Bescate. Fez ele o que era reto perante o Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Logo a gente começa a história aqui de um rei que trouxe renovo, a renovação ao povo de Deus. Nós vemos anteriormente, em 1ª Reis, um fato acontecendo, um rei, né, se rendendo às trevas, um rei se rendendo à adoração a falsos deuses, e daí começou um grande problema dentro do povo de Israel. E esse é um problema recorrente. O povo que é escolhido, que esquece daquele que o escolhe. Um povo escolhido que dá as costas àquele que os redimiu, àquele que os libertou. Parece um vício tamanho. Desde o povo que saiu, que foi liberto do Egito, que também foi liberto da Babilônia, esse povo continua a se achegar a Deus e a dar as costas para esse Deus. E a gente chega nesse ponto até os dias atuais, até o presente século, com pessoas sendo chamadas por Deus e dando as costas para Deus. É um vício daqueles que Deus chama, né? Aqueles que se desviam da palavra do Senhor. E o que acontece com o rei Josias? Ora, ele com 8 anos de idade vai assumir um cargo. É claro, com 8 anos de idade, Josias estava sob a tutela de alguém, né? Não agia sozinho. Mas com cerca de 20 anos de idade, ele começa a fazer algo absurdo. Ele começa a mexer num vespeiro tamanho, a partir de um momento da sua vida, em que lhe é entregue um livro que estava escondido. Provavelmente o livro de Deuteronômio. Muito possivelmente, nós não temos isso com clareza. Mas a Bíblia ensina aqui que o que foi achado foi o livro da lei. E quando nós falamos sobre o livro da lei, nós estamos falando sobre o padrão de Deus para os seus. E Josias, a ele é entregue esse livro que estava escondido, né? Josias deu ordem para reconstruírem ou fazerem uma reforma no templo, né? E quando chegam lá em um certo local, acham este livro magnífico que relembrava os estatutos de Deus para a vida do povo. Josias, então, ele rasga as suas vestes. Um sinal claro de arrependimento e de humilhação diante de Deus. Não só diante de Deus, mas do povo. Nós estamos falando de um rei soberano, Josias. O que ele mandava tinha que acontecer. E foi o que ele fez. Ele começou a decretar várias coisas, e dentre delas a restauração do templo. Além da restauração do templo, ele também vai purificar a adoração. Ele vai purificar o culto ao Senhor. Logo, a gente tem em mente que nós estamos diante do primeiro reformador que nós temos sinais na Bíblia, Josias. Gerações e gerações. Seu pai se desviou da palavra de Deus. Seu avô também se desviou da palavra de Deus. E ele agora tem a oportunidade não só de se aproxegar. Ele poderia ter pego aquele livro da lei e feito uma reflexão profunda e filosoficamente chegar a uma resposta, dizendo, o povo anda distante de Deus, então eu vou me aproxegar a ele. Ele não faz só uma reflexão filosófica profunda, ele determina que o povo busque a Deus.
E ele começa a fazer uma quebradeira no seu reino, irmãos. Coisas que para nós são absurdas quando nós lemos. Ele pegou os sacerdotes, mandou matar, queimar os seus ossos nos altares que eles adoravam. Ele começou a fazer uma quebradeira, porque se revoltou contra o sistema em que o povo de Deus se encontrava, a grande idolatria em que aquele povo se encontrava. Josias, então, foi um homem, a gente pode afirmar, segundo o coração de Deus. Fez uma grande reforma na sua época. E, aparentemente, um homem aqui de perfeita índole. Infelizmente, Josias teve uma morte assim, meio que trágica, vamos colocar assim. Foi se meter em uma guerra que não fora chamado a participar. A gente pode utilizar o termo teimosia, foi teimoso. Foi alertado pelo rei do Egito, melhor dizendo, o faraó do Egito, ou o deus do Egito, chamado Neco. E ele disse, Josias, não te mete nisso aí, porque eu tenho grande apreço por você, eu não tenho nada contra você. Então fica aí na tua, porque se você for lá e querer lutar, Deus vai pesar a mão sobre você. Josias, então, antes de morrer, toma uma decisão. Eu vou participar daquela guerra. E notem que provavelmente Deus falou até o faraó. Mas Josias não ouviu. Teimou, se disfarçou e foi para a guerra. E segundo o relato em Crônicas, a gente vê, parece-me a imagem é o seguinte, os arqueiros lançaram a esmo as flechas, e uma das flechas acertou o rei Josias, que estava ali em batalha, numa batalha que ele não fora chamado a participar. E teve um fim trágico, aquele homem que a gente pode dizer que até então era cheio de glória, e que após a sua morte também foi cheio de glória, porque foi um grande reformador. Então, irmãos, a reflexão de Josias serve para nós também, todas as vezes quando olhamos para Lutero, para Calvino e muitos outros reformadores. Eu sei que esses são os dois nomes mais falados e eu gosto de tocar neles. Por quê? Às vezes olhamos para esses reformadores, os colocando em grandes altares, e eles não estão mais aqui para ver a tragédia que muitos têm feito. Porque esses homens, por muitos desavisados ou distraídos, são homens glorificados aqui na terra. E eles jamais buscaram isso. Eles sempre buscaram a glorificação de Deus. Basta pegar os seus escritos. E eu vejo gente brigando na rede social por causa do seu grande autor, do seu grande herói da fé. E aí nós nos perdemos. Nós vemos a tragédia em que Josias se encontrou no final da sua vida. Um homem que era para ter morrido segundo as suas obras, irmãos, da melhor forma possível. Quem sabe confortável numa cama, já no longo da sua velhice, depois de ter comido um belo banquete, deitado e dormido. Aquele homem era cheio de glória pelos feitos que ele fez. Mas essa história registrada na Bíblia, eu creio que não por outra razão. Para nós entendermos que toda a glória, inclusive da reforma, deve ser dada a Deus, a ninguém mais. Josias, um homem glorioso, mas que teve uma morte terrível, porque teimou, e no momento ali a gente pode dizer, se desviou daquilo que a gente chama de bom senso, de sabedoria. Foi um homem que lhe faltou sabedoria no final da sua vida. Então, irmãos, esse é um alerta, porque não se trata apenas de uma ideia filosófica que parte a partir de um homem, mas a reforma ou as reformas que acontecem entre o povo de Deus e o que a gente conhece como a igreja hoje, todas elas vieram de Deus. E não é de hoje que isso vem acontecendo. Logo, a Soli Deo Gloria é um fundamento bíblico e não uma ideia filosófica de alguém. Se é fundamento bíblico, vamos nos fundamentar na Bíblia. E aqui eu trouxe 5 pontos importantes para a gente entender sobre Soli Deo Gloria. 5 fundamentos, né? Já que Soli Deo Gloria está embasado nas Escrituras Sagradas, então eu trouxe 5 fundamentos importantes, ou 5 aspectos que nós devemos observar no Soli Deo Gloria. O primeiro deles é, Deus cria tudo, né? Para a sua glória. Deus cria para a sua glória. A criação, ela é revelação, e isso deve ser feito para a glória de Deus, e foi feito. Colossenses 1,16 diz o seguinte:
pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. É o que falávamos há pouco na EBD. A criação também revela a glória de Deus. E ela foi produzida por Deus para o próprio Deus. É aquela perguntinha que nós fazemos às nossas crianças, né? Por que nós fomos criados? Para a glória de Deus. Deus cria todas as coisas para a sua glória. Aí pode surgir alguém e dizer assim, que Deus egoísta. Calma. É muita emoção envolvida nesse sentimento aí, né? Que Deus egoísta faz tudo para a sua glória. Primeiro que egoísmo, irmãos, é uma característica humana. Deus é pré-humanidade. Então nós não podemos atribuir essas emoções que nós sentimos a Deus. E muitas dessas emoções não se aplicam a Deus. Deus não está sendo um egoísta porque pensa somente em si. Se ele pensasse somente em si, ele não teria criado seres humanos que desobedeceriam, que continuariam sendo desobedientes, que achincalhariam o seu evangelho, que dariam as costas para ele. Isso não se trata de um Deus egoísta. Logo, não se aplica essa ideia de egoísmo a Deus. Deus criou tudo para a sua glória, porque nada, irmãos, do que foi criado pode glorificar qualquer outra pessoa. E observemos o texto que nós lemos em Colossenses 1,16. Primeiro diz, pois nele, ou seja, a partir dele, nele foram criadas todas as coisas. E aqui está tentando englobar tudo esse texto. Nos céus ou sobre a terra, sejam visíveis ou invisíveis. Aqui está colocando anjos, aqui está colocando a terra como um todo, os seres humanos. Sejam tronos, agora vem a ideia de poderes também. Sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo. Além disso, nós temos Isaías 43, 7 nos dizendo o seguinte: a todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e que fiz. De novo, nós vemos a ideia aqui dos seres humanos sendo criados para a glória de Deus. E é aquilo que Calvino falou, né? O fim, a finalidade do homem é a glorificação de Deus. E a gente sabe que a queda manchou esse relacionamento com Deus. A criação tem finalidade doxológica, não apenas funcional. O que isso quer dizer? Doxologia é a ideia de glorificação a Deus, né? Então, a criação ela é feita para glorificação. Não é uma vitrine apenas para a humanidade, mas é para glorificar o seu Deus. E a gente vê isso muito claramente no primeiro livro da Bíblia, quando Deus cria e contempla a sua criação. Deus está se glorificando quando Ele contempla a sua criação e vê que aquilo era perfeito. Eu sempre uso uma analogia assim, meio que simples, simplória, mas que aplica como se nós fôssemos criadores, por exemplo, né? Quando a gente cria uma arte. Eu me lembro que quando eu desenhava, eu parei um bom tempo, mas eu ficava horas indo para a cozinha, depois que eu terminava o desenho, colocava em um lugar, voltava para olhar aquela criação. E olhava, tá bom. E eu ia para a cozinha de novo, voltava, e a minha criação, meu desenho estava lá, bem feito, na minha concepção. Passavam anos, eu ia olhar aquele desenho e ele estava mal feito, porque a minha cabeça ia mudando, né? Porque eu ia aprendendo mais. Pois é, só que isso não acontece com Deus no ato criacional. Ele vê a perfeição pura, de verdade naquele momento, sem decepções, né? E ele não precisa ter uma nova mente, criar novas expectativas ou ter novas experiências para olhar para a sua criação no início e dizer, não estava tão perfeita assim. Não, os textos são claros, Deus contempla a sua criação e vê de forma perfeita. E nós, como seres humanos criativos, nós temos essa dificuldade. Criamos, uma hora aquilo perfeito, depois nós olhamos, poderia ser melhor. Nós nunca chegamos à perfeição. E, sinceramente, com as nossas forças, nesse mundo, nunca chegaremos a uma criação perfeita. Nós olhamos para os nossos filhos, por exemplo. Achamos que a nossa criação está legal, porque olhamos os nossos pais, observamos os erros que eles cometeram e dizemos assim, nunca mais
ou nunca eu vou cometer esses erros, esses mesmos erros que meu pai e minha mãe tiveram. E a gente vai criando os nossos filhos e a gente vai olhando, agora eu sou um bom pai, até que a realidade, a bigorna da realidade bate na nossa porta, né? E mostra o quanto nós ainda não somos perfeitos na criação dos nossos filhos e na vida como um todo. Você pega o maior e o melhor profissional dessa terra, pega aquele com o melhor desempenho, sempre vai ter alguém que vem e vai fazer algo melhor que ele. Então nunca vai haver alguém perfeito como Deus é perfeito. Por isso, a glorificação da criação deve ser observada sobre o aspecto da perfeição da sua criação. Ele contempla porque aquilo que está sendo criado é feito para a sua própria glorificação. Na nossa declaração de fé, por exemplo, no capítulo 4, né, que fala da criação, o parágrafo 2, a Declaração Batista de Fé de 1689, diz o seguinte, resumidamente, depois que Deus fizera todas as criaturas, criou o homem, e lá no fim ele diz, para a glória de Deus. Então nós confessamos isso, que Deus criou tudo para a sua glória. Esse é o ponto essencial. Tudo está sendo criado para a glória de Deus. Além disso também, irmãos, Deus decreta para a sua glória. Deus cria para a sua glória, mas também Deus decreta para a sua glória. Efésios 1, os versículos 11 e 12, diz o seguinte, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Deus decreta para a sua glória também. E nós vemos um decreto importantíssimo para a vida da igreja aqui. Nós somos o que somos hoje, fazemos o que fazemos, louvamos como louvamos, pregamos como pregamos, porque alguém um dia nos predestinou e nos predestinou para a sua glória. Daqui, irmãos, um ponto que muitos têm dificuldade. Eu já tive, certamente o Glauber já passou noites com dor de cabeça tentando entender. Predestinados? Como assim? Então quer dizer que Deus predestinou uns, não predestinou outros? Que Deus injusto. De novo, a gente imputa em Deus uma culpabilidade que não existe, é inaplicável nele, não tem como aplicar. Como assim nos predestinou? Se existe uma palavra aqui, como outras não têm, por exemplo, que é difícil de tirar da Bíblia, é esse predestinou. E eu me choquei quando eu vi que essa palavra estava aqui, mesmo o seminário dizendo que predestinação não existia. Até um professor meu pegar a Bíblia e dizer, não, ela existe, mas não é bem assim. Deus nos predestinou, mas segundo a sua onisciência. Na verdade, ele olhou para o corredor do templo, lá na frente, e disse, o Glauber, um dia, quando ele ouviu o Evangelho, ele vai me aceitar de todo o coração. Então, automaticamente, a partir dessa análise, ele vem e predestina o Glauber. Irmãos, isso não faz o maior sentido. Então, isso não foi uma predestinação. Ele só deu destino depois que ele olhou o que o Glauber ia fazer. Isso quer dizer o quê? Que eu estou colocando a salvação novamente naquele pacote, né, que você recebe depois de ter alcançado muitas boas coisas. Na verdade, o que o Glauber fez ali? Ele aceitou de todo o coração. Logo, a salvação veio dele. Deus só confirmou, vou outorgar, já que esse aqui me aceitou, esse tem um mérito e eu vou predestinar ele à eternidade. Isso aqui não funciona. Na verdade, Deus nos predestinou sem olhar quem nós éramos. Ele predestinou porque Ele assim o quis fazer. Segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, não segundo o homem, então. Segundo o propósito de Deus. É claro, irmãos, uma coisa importante reconhecer. Nós não conhecemos todos os propósitos de Deus. Nós não sabemos todos os porquês. E é difícil conceber a ideia de que Deus apenas predestinou, sem olhar as pessoas ou o mérito delas. Mas Deus é perfeito nos seus planos, irmãos. Ele não só predestinou por predestinar, Ele preparou tudo. Ele preparou o campo em que estivéssemos trabalhando. Ele preparou os nossos corações, logo toda a glória dele.
Ele fez então, predestinou o homem para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperávamos em Cristo. Deus então decreta para a sua glória, não para a glória do homem. Não também visando, segundo essas ideias, não porque ele é onisciente e viu no corredor do tempo qualquer outra coisa, mas ele quis predestinar. Ele tomou tudo em suas mãos e quis nos predestinar, né? É claro que não conseguimos dar uma resposta tão clara. O que Deus estava pensando naquele momento? Será que ele olhou para nós e viu alguma coisa de especial? Provavelmente não. O que ele estava pensando quando nos predestinou? A única resposta que nós podemos chegar é que ele nos amou antes de nós o amarmos, irmãos. Então a predestinação é importantíssima aqui nesse contexto de só lhe deu glória. Porque se ele foi quem predestinou, não existe mais ninguém a quem devemos atribuir qualquer glória da salvação. Porque a salvação pertence a Deus. Além disso também, irmãos, nós temos esse pequeno trecho de Provérbios 16:4 que diz o seguinte: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Eu coloquei como um contrassenso, ou um contraponto ao que nós lemos. Nós estamos vendo que o Senhor predestinou aqueles que seriam salvos. Logo, há uma escolha aqui daqueles que são, como diriam os judeus há um tempo atrás, os bichinhos de Jacó, os queridos do Senhor. Ele predestinou. Mas segundo esse texto de Provérbios, o que nós vemos aqui também? Que o Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Ele decretou, e ele decreta para a sua glória. Então ele não só chamou a gente que seria os seus filhos, ele também colocou o perverso nessa terra. Isso significa dizer que Deus é soberano em tudo. É até uma redundância dizer que Deus é soberano em tudo, porque soberania é esse domínio absoluto de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre o perverso. Então foi o Senhor que de alguma forma manteve e continua mantendo perversos aqui na terra. Quem nunca se perguntou isso? Por que pessoas boas morrem, os perversos parece que ganham mais dias de vida? Salomão já tinha observado isso no passado. Isso tanta gente fazendo coisa boa, mas quem prospera é aquele que vive na imundície do pecado? Alguns crentes ainda se questionam a respeito disso. Irmãos, o que cala nossas bocas é saber que Deus, ele não está só por trás de todos esses acontecimentos, mas ele é aquele que rege. Isso nos deixa apáticos, porque é uma realidade dura de aceitar, mas é a realidade bíblica. Deus é o que é. Ele escolhe quem ele quer, a hora que ele quer, e para fazer aquilo que o seu propósito deseja. Os decretos eternos de Deus visam a manifestação da sua glória, então. O capítulo 3 também da nossa confissão, no que diz respeito do decreto de Deus, o parágrafo 1º, também diz que Deus ordenou tudo quanto acontecesse para a manifestação da sua glória. Tudo o que acontecesse para a manifestação da sua glória. Então, Deus é glorificado através da sua criação. Deus também, através dos seus decretos, é glorificado. E também Deus salva para a sua glória. Efésios 2, 8 e 9 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se é para ninguém se gloriar, então a salvação ou a glória, o mérito dado é totalmente a Deus. Então a salvação existe também, irmãos, para a glória de Deus. Romanos 3, 26 diz o seguinte: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que nós vemos nesse texto também? Ele é tanto o justo quanto o justificador. É dele totalmente a salvação. E parece que isso está totalmente ligado, com sola gratia, por exemplo, com sola escritura, com solos Christus. Tudo isso está conectado porque a glória devida é somente a Deus. Nenhum sequer de nós é justo para nos salvar. Isso já ficou claro para alguns, mas para outros não.
Porque, vira e volta, irmãos, nós temos pensamentos desse tipo. As coisas não estão bem, porque eu não estou fazendo isso e aquilo. Será que se Jesus voltar hoje, eu vou estar bem preparado e eu vou para o céu? Irmãos, isso está no mais profundo abismo de muitas mentes, até de reformados. Porque é muito difícil corrigir isso nas nossas mentes, uma vez que isso foi implantado por muitos e muitos anos. Que tudo nessa vida é mérito, inclusive a salvação. E por vezes nós nos decepcionamos com os nossos pecados e as nossas atitudes, e nós mesmos queremos criar um abismo entre nós e Deus, dizendo, realmente Deus me salvou, mas como eu estou pecando, eu não sei mais se eu vou para o céu hoje. Quantos de nós ainda temos pensamentos, como diz a psicologia, intrusivos, né, nos dias atuais? Né? Pensamentos a respeito de coisas que parece-me que para nós já estava resolvido. E quando pecamos, nós queremos novamente abrir ali um buraco enorme que Deus já sanou através da grande ponte que é Cristo Jesus. Pecou, irmão, peça perdão a Deus, porque Ele é justo e fiel para perdoar os seus pecados. Lembre disso, mas não crie novamente um abismo na sua mente terrível. E a nossa tendência, irmãos, cada vez mais que pecamos, é querer nos afastar de Deus, vergonhosos. E que bom que um crente autêntico sente vergonha do seu pecado, mas jamais deve se afastar de Deus por causa do seu pecado. Pelo contrário, cada vez que pecamos, temos a oportunidade de nos aproximarmos a Deus, porque a Ele pertence a salvação. Não fique temeroso por perder a salvação, por perder qualquer outra coisa, porque Deus olhou para os méritos dele mesmo através de Cristo na cruz do Calvário. Então, ele é tanto justo quanto o justificador. Ele é, então, a ele deve ser toda a glória da salvação. Por quê? Só lhe deu glória, tem esse aspecto. Vamos lembrar do que estava acontecendo, tanto nos tempos de Josias, quanto nos tempos em que Lutero viveu aqui na terra. Uma igreja, um povo de Deus, totalmente entregue à idolatria, em que para alcançar a vida eterna, podia até dar um jeitinho. Bastava ter um dinheirinho a mais, né, sobrando, ou fazer sacrifícios do dinheiro que não tinha, para comprar um perdão, o perdão papal que era dado. Então, isso parece até distante de nós, irmãos. Mas quantas pessoas hoje estão lá no Rio de Janeiro, subindo aquela escadaria enorme, pagando promessas para receber algo de Deus? Quantas pessoas estão depositando em outras pessoas, em outras autoridades, a sua salvação, a sua liberdade? Ainda nos dias de hoje, temos essa grande dificuldade de um povo achando que a salvação é puro mérito. E é importante dizer, não merecemos nada do que Deus fez por nós, mas também é importante afirmar, Ele fez por nós. Ele fez e continua fazendo. E fez de forma definitiva. Eu sempre gosto de analisar da seguinte perspectiva. Quando Jesus morre na cruz, Ele não está morrendo para nos dar uma possibilidade. Tá? Como alguns liberais defendem. Ele morreu, ressuscitou e agora diz, agora vocês têm uma oportunidade, ou seja, uma possibilidade. Se você fizer isso aqui, você vai para o céu. Se você fizer isso, passar no teste que eu vou te dar, aí você vai para o céu. Jesus não morreu por causa de uma possibilidade. Jesus morreu para nos dar a certeza da salvação, a convicção que somos salvos. E todas as vezes que os nossos pensamentos vierem nos dizer, nossa, você não merece ir para o céu. Lembre que isso é fato, mas lembre também que é fato que nós vamos para o céu não por causa do nosso mérito, mas porque Cristo venceu por nós. Não tínhamos a capacidade. Então, irmãos, a salvação ela deve ser centrada na glorificação de Deus também. A nossa confissão de fé no capítulo 11, o parágrafo 3 diz o seguinte, que Cristo satisfez plenamente a justiça de Deus, para a glória da justiça e da sua graça. Então, há uma satisfação de Deus somente no sacrifício perfeito de Cristo. Não há na tua vida em relação à salvação. Isso não quer dizer,
como já dizemos anteriormente, que não vamos buscar agradar a Deus com os nossos atos, com as nossas boas obras. Afinal de contas, as boas obras foram feitas para nós, né, andarmos nelas. E nós fomos feitos para andar também nessas boas obras. Mas essas boas obras jamais foram feitas para nos salvar do nosso pecado, porque toda a salvação está centrada em Cristo, logo, solos Cristos. Somente a Cristo pertence a salvação. Também, o homem vive para a glória de Deus. Nós vemos Deus fazendo as coisas para a sua própria glória, certo? Ele está fazendo a criação para a sua glória. Ele decreta para a sua glória. Ele salva para a sua glória. Agora, nós vemos um aspecto também importante para a vida cristã. O homem também deve viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Outro texto, Colossenses 3,17 diz o seguinte: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Agora, irmãos, só lhe deu glória, quando nós nos remetemos ao que o homem deve fazer, é que tudo... Vejo que esses textos aqui eles são até um pouco difíceis da gente entender, porque tudo para a glorificação de Deus, se a gente quiser aplicar essa geração hoje, diga a um jovem assim: você assistiu a Netflix essa semana? Assistiu? Aí você pergunta para ele, o que você assistiu? A forma como você assistiu, a forma como você refletiu no que estava assistindo, glorificou a Deus? Certamente esse jovem vai olhar para mim e dizer: isso é absurdo, ninguém faz isso. E ele não deixa de estar errado. Fato, quase ninguém faz isso. Porque a gente lê isso aqui, irmãos, vai para a nossa casa e faz tudo de qualquer jeito, para nós mesmos. Nós cozinhamos para nós mesmos. Nós falamos com a nossa esposa, tratando nós mesmos das nossas satisfações. Nós vamos para o trabalho, tentando satisfazer o nosso eu. É por isso que tem muito trabalhador insatisfeito. Não é só por causa do salário, irmãos, tá? Mas tem muito trabalhador insatisfeito. É o que eu mais vejo, irmãos. Uma hora ele entra no trabalho, ele está com gás, depois ele já está reclamando porque aquele alicate não está tão bom assim mais. E ao invés de ele buscar uma solução, ele passa o dia todo reclamando. Essa empresa aqui nem material compra para a gente, como é que quer que a gente faça uma peça boa? E a gente vai ignorando aspectos que são pequenos na nossa vida, como assistir uma Netflix, por exemplo. Aquele filme, aquela série. Irmãos, vamos tratar de forma séria que Netflix só tem mostrado porcaria para nós e nós continuamos assistindo aquela porcaria. Deus não está sendo glorificado, irmãos. Não está sendo. Nós olhamos para esse texto e diz que é comais, que é bebais. Seja de palavra também, como o Colossenses diz aqui, ou ação. Tem que ser feito para a glória de Deus. Faça uma breve análise. Se tudo que você faz para a glória de Deus. E nós vamos chegar à grande tragédia que é a nossa vida diária, irmãos. Uma tragédia. De crentes que se dizem convictos de uma boa teologia, mas que na ortopraxia são terríveis, não praticam nada daquilo que falam. São crentes bem centrados, bem intelectuais no que diz respeito ao estudo da palavra, mas ao praticar, na sua prática, não há glorificação de Deus. Ao falar, na sua fala, não há glorificação de Deus. No seu pensar, não há glorificação de Deus. No seu andar, não há glorificação de Deus. E uma coisa que me irrita muito, irmãos, é que nem no nosso trabalhar a gente glorifica a Deus. E arruma desculpa para trabalhar de qualquer jeito. Arruma desculpa. Se você não faz as coisas para a glória de Deus, eu sinto lhe informar. Deus muito provavelmente não está olhando para você com grande felicidade.
Se nós não fazemos tudo para a glória de Deus, irmãos, significa dizer que em muitos momentos da nossa vida somos crentes falsos. Cremos, mas não fazemos. E a falsidade jaz em nós. A falsidade nos corrompendo mais uma vez. Irmãos, o último texto, que é Colossenses 3,17, também diz: fazei em nome de Jesus. Isso é importantíssimo, tá? Porque pode ser que nós sejamos tentados a fazer para a glória de Deus, mas usando o nome de nós mesmos. Dizendo: olha Deus, eu estou fazendo para a tua glória. Olha o que eu estou fazendo para a tua glória. Irmãos, se não for em nome de Jesus que você está fazendo, também nada adianta. Fazer em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Lembrando que há aquele que te direciona para Deus, aquele que é a ponte para Deus, que é Jesus Cristo. Não esquecendo desse aspecto que é importantíssimo. Porque fazer as coisas para a glória de Deus não é fazer perfeito. Não é fazer perfeito. Eu estou fazendo para a glória de Deus. Lembra que eu provoquei agora vocês sobre algumas coisas que a gente faz, que não fazemos tão bem assim? Eu não estou querendo dizer, irmãos, que você só glorifica a Deus quando é perfeito. Não. É mesmo nas nossas imperfeições, reconhecendo o erro das nossas imperfeições. É quando pecamos e questionamos a nossa atitude diante de Deus, naquele momento em que reconhecemos o nosso erro, pedimos perdão a Deus, Deus está sendo glorificado. Vocês não notam que Jonas, naquele fatídico dia em que Deus fala com ele ali, no último momento, Jonas começa a fazer as coisas perfeitamente depois que vai parar na barriga de um grande peixe. É vomitado na praia. Vai correndo falar o que tinha que falar. E ali a gente vê que parece-me que Jonas realmente está fazendo as coisas agora de forma perfeita. E Deus está sendo glorificado naquele momento, irmãos. É fato. Mas logo depois de tudo isso, ele cai em desgraça de novo. Quando viu que Deus perdoou os ninivitas, e ele entra num diálogo ali terrível com Deus, chateado. Eu só me lembro do Léo, nos dias mais chateados da vida dele, em que ele olha para a gente e ele quer esganar. Aquela criança quer esganar a gente, ele só não esgana porque a gente é maior que ele. E a gente tem um pouquinho mais de força que ele. Mas se você olha nos olhos daquela criança, ela querendo te esganar, querendo pegar um cinto, e ela quem quer dar a surra em você, porque você disse um não para ela, porque você não fez a vontade dela. Jonas está com aquele sentimento: a minha vontade não foi feita. Eu queria que aquele povo, era destruído. E a gente vê naquele momento, daquele diálogo, Deus sendo glorificado, irmãos. Sendo glorificado. Porque Jonas era aquele nível já de intolerância, dizendo: eu sabia, sabe aquela pessoa que diz: eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia, eu disse que isso ia acontecer. Ele falando com Deus nesses termos. Eu falei, ia acontecer isso. E mais bravo ficou quando aquela plantinha é comida por uma lagarta, aquela que fazia uma sombra para ele. E a resposta de Deus, ou uma pergunta que gera em nós uma resposta, é razoável essa tua ira? E ali há um silêncio. E para muitos a gente não tem mais resposta. Mas o simples fato, como eu já disse, de nós termos esse livro em mãos, ver a atitude de Jonas, um Deus compassivo como foi com Jonas. E aquela pergunta importantíssima: é razoável essa tua ira? Eu vejo a glorificação de Deus ali, irmãos. Porque tanto os judeus que na sua época receberam esse livro foram confrontados. E o confronto era o seguinte: as vontades de Deus são maiores do que as nossas vontades. Deus decreta para a sua glória, não é para que Jonas fosse glorificado. Não é para fazer a vontade de Jonas que Deus deveria receber ou destruir Nínive. Era para a glória dele, só que Deus não quis destruir. E isso foi para a sua glória também. Então Deus não é glorificado com as nossas vontadezinhas, irmãos. Mas naquele momento, daquele grande confronto entre Jonas e Deus, nós vemos também Deus sendo glorificado. Em meio à imperfeição de Jonas. Um profeta teologicamente perfeito, mas com um coração cheio de ódio, de amargura.
e eu vejo o quebrantamento de Jonas, porque esse livro chegou até nós. Provavelmente, porque ele o escreveu, porque ele se arrependeu muito provavelmente e queria levar essa lição para o povo de Deus, dizendo o que precisa ser feito é a glorificação de Deus e não as minhas vontades. Eu sei que é gostoso, irmãos, comer e beber. Eu sei que é gostoso, mas fica o exercício para nós. Nós devemos fazer isso para a glória de Deus. E mesmo em meio às nossas imperfeições, quando observamos essas imperfeições, nós podemos glorificar a Deus através do arrependimento. Então Deus é glorificado também no arrependimento. A nossa confissão de fé no capítulo 14, o parágrafo 1, diz que a graça da fé não é do homem, melhor dizendo, mas obra do Espírito de Cristo. Logo, irmãos, quando falamos de glorificação, nós estamos falando daquele que pode nos mover a uma glorificação, que é o Espírito Santo de Deus. Não espere que você vai levantar um dia com muita vontade própria de adorar o seu Deus tomando café. Não espere que de vontade própria você vá para o trabalho com um sorriso no rosto, querendo glorificar a Deus. Muito provavelmente isso não vai acontecer se o Espírito Santo não agir em você para que faça isso. Há muito tempo a gente ouve essa ideia de seja sensível ao Espírito Santo. Significa dizer, não contenda contra o Espírito Santo, porque ele nos fala a todo momento, irmãos. Eu não sei vocês, mas ele fala comigo a todo momento. E fala. Mas por vezes a gente tenta uma queda de braço. A gente sabe o que deve fazer, mas não faz. A gente sabe que tem que ir para o trabalho contente porque Deus nos salvou, nos libertou. A gente sabe que deve tratar a nossa esposa como uma rainha para a glorificação de Deus, mas não fazemos assim. A gente sabe que as esposas devem tratar o homem como o rei de casa, mas muitas vezes elas não fazem assim, porque ainda estão na queda de braço com o Espírito Santo. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma queda de braço com o Espírito Santo sempre vai dar em derrota para nós, porque ele sempre vencerá. O Espírito Santo nos molda, irmãos. E como nos molda. Sempre vamos ser o perdedor nessa queda de braço. E que bom que é assim. Que bom que é dessa forma. Agora, a forma com que ele age é de muitas maneiras. Quem sabe através dessa pregação Deus está falando com você, o Espírito Santo está nesse momento vencendo aí, dizendo, eu só estava brincando com você, esse seu braço aí não serve de nada. Eu sou o Senhor da tua vida, eu determino. Mas a forma com que Deus faz isso é através de muitas outras coisas. Ele pode falar no meu íntimo, ele pode falar numa pregação, e se não houver a palavra de Deus, pior, irmãos. Por isso a reforma de Josias é muito importante, porque traz de novo ao homem como glorificar a Deus. Já que aprendemos que o homem deve viver para a glória de Deus, como é que vamos fazer isso? Você não fica curioso? A resposta está na Bíblia Sagrada. Leia, é lá que você vai encontrar. Não fique esperando revelação à noite. Pelo contrário, não fique esperando revelação no sonho, que tem sonhos terríveis. Um dia desse, alguém estava me puxando para baixo. Digo, um capeta? Há 2 dias atrás, e me empurrava para baixo, e eu queria falar, sai em nome de Jesus. E não saía a palavra no sonho, irmãos. Quando eu acordei falando, sai em nome de Jesus. Aí eu percebi que eu estava sonhando. Então não espere em sonhos revelações. Eu não quero dizer que Deus não possa agir dessa forma, tá bom? Pode. Mas se você não buscar a orientação da Sagrada Escritura, você não vai saber como glorificar a Deus. Então busque na palavra de Deus, porque lá está escrito o que agrada ao Senhor. E falando nisso, para terminar, a gente vê esse 5º aspecto do Soli Deo Glória, que o culto existe para a glória de Deus. Agora a gente sabe que tem que glorificar a Deus. E o culto deve servir para glorificar a Deus. Olha só o que esses textos dizem, irmãos. Salmos 29, 2 e João 4, 23 e 24. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade. João 4, 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
o que nós vemos nesses textos aqui? Que existe um padrão de adoração, de culto ao Senhor. Daí vem aquele conceito, irmãos, do princípio regulador do culto. Uma igreja reformada, por exemplo, vai tentar a todo custo a fazer o culto, a produzir o culto para o Senhor dentro dos moldes da Escritura. E geralmente vai tentar colocar o mínimo possível de modinhas no culto. Por que eu falo o mínimo possível? Porque elas escapam, irmãos. A gente está numa cultura inserida. E vira e volta, nos nossos cultos, a gente traz um aspecto da nossa cultura. Isso não é pecado. Mas significa dizer que existe um princípio de adoração. Um princípio que regula o culto ao Senhor. Por que tem que ter esse princípio? Porque Deus é glorificado através do culto. E não da nossa personalidade apenas. Porque há o culto personalíssimo. Aquele culto que tem a cara do seu pastor. Você vai naquela igreja e diz, aquele culto tem a cara do pastor. Não sei se o nosso culto tem a cara do Glauber. Não. Mas as pessoas gostam de personalizar as coisas. Eu me lembro que na minha época de juventude, a gente fazia cultos da juventude temático, né? E eu ficava bolando durante a semana alguma coisa, assistia a um filme, olha zumbi, vou levar. Noite zumbi, culto dos jovens. Venha você, que é um zumbi. Coisa do tipo. Usava a cultura pop, eu achava aquilo máximo. Depois de eu criar toda essa mirabolante ideia, eu ia para os textos bíblicos pescar. Esse aqui fala de morte. Morte, então, remete ao quê? Um morto-vivo. E aí ia pegando os textos. E muitas vezes dava certo, irmãos. A questão é, aonde Deus estava sendo glorificado aí? O culto era personalíssimo, era eu. Aquele culto era a minha cara. O culto, os filmes ou a cultura que eu expunha nos nossos cultos, era a cultura que eu consumia. As músicas eram as músicas que eu gostava. O culto era personalíssimo, era eu. Era mais um culto do Fábio e para o Fábio do que um culto para Deus. Ou melhor dizendo, o culto de Deus para o próprio Deus. Porque é o próprio Deus que nos faz cultuar, irmãos, com o seu Espírito Santo. Então tomemos cuidado, porque existe um padrão de culto ao Senhor. Igual aquela ideia, todos os caminhos levam para Deus, aí querem aplicar em outros aspectos da igreja. Todo culto glorifica a Deus, não glorifica, isso é uma mentira. Olha o que Josias fez, ele tirou tudo que não era da lei de Deus, dos aspectos que Deus havia, ou das ordens que Deus havia dado ao seu povo para adorá-lo. Queimou tudo, tirou incenso, atacou altares de Baal e de outros deuses que ali estavam. Ele fez uma limpa. Irmãos, nós precisamos fazer uma limpa primeiro no nosso coração, porque é aquele que vem para o culto, esse ritmo aí não me agradou. E é difícil agradar um ritmo, hein, irmãos? Difícil. Eu vim de um país que a gente toca forró no culto. E tem gente gostando. E tem gente não gostando. Olha o perigo que é nós apegarmos à cultura. Por isso a gente vai fazer o possível numa igreja reformada para tratar até a música de uma forma que seja ouvida por todos, cantada por todos. E é difícil, é difícil. O pastor Glauber nunca conseguiu implantar o que realmente ele quer, né, pastor Glauber? Com o ministério, porque a gente é falho. Todos nós estamos cheios de vícios. Se não tocar o ritmo que eu gosto, já não toco tão bem, né? Agora toco um rock, eu escuto rock desde criança. Aí eu começo a tocar com mais vontade. Olha, mais uma vez o homem sendo glorificado. O culto, todo culto, deve servir para a glorificação de Deus. Deus define, primeiro, quem é adorado. Deus também define como que ele é adorado, de que forma ele é adorado e por que é adorado. São três coisas importantes. Ele escolhe quem é que vai ser adorado. E quem que Deus escolhe que vai ser adorado? Ele mesmo. Agora, a forma com que ele faz isso, a gente vê nas Escrituras Sagradas, a forma com que Deus é adorado, é deixando de lado as nossas vontades, os nossos gostos, as nossas culturas. E mais uma vez, irmãos, dentro do culto a gente vai ver coisas que são culturais nossas. A forma que você está vestindo é cultural de onde nós estamos, provavelmente. Você comprou numa loja japonesa aí, e a moda que você está vestindo, muito provavelmente, foi feita
por um asiático, não sei se da Coreia, a roupa que você comprou, da China, mas nós estamos dentro aqui de um esboço aqui cultural. E é claro, é importante reafirmar isso. Você não vem aqui para, através dessa roupa que você está vestindo aqui, cultuar ao Senhor, mas você deve fazer isso com todo zelo. Logo, as mulheres não vêm para o culto de uma forma que vá tirar a atenção do culto. Logo, os homens vão tentar se vestir, e o Glauber ajuda a gente nisso, sempre puxa a orelha, de uma forma um pouquinho melhor para pregar aqui na frente. Né? Não é porque o Fábio tem que ser adorado, mas porque diante de Deus existe um zelo, um cuidado. Você não vai entrar diante da presença de um juiz de chinelo, né, com uma bermuda. Você vai tentar entrar da melhor forma possível, como você pode. Mas também a gente não pode chegar aos extremos de padronizar isso. Dizendo, não, só tem que vir com essa roupa, senão Deus não é glorificado. Isso é mentira, isso é falácia. Mais uma vez está sendo deturpada a palavra de Deus. Não é a saia, não é a calça, mas é como você zela pelo seu corpo. Porque se existe um problema que os cristãos vivem muito, irmãos, e que é ignorado, é o zelo com o próprio corpo. Porque Deus é glorificado também através do nosso corpo. Sendo a maneira com que lidamos com Ele, como damos banho nele, como cuidamos da nossa alimentação e como nos vestimos diante dos nossos irmãos. Com zelo, com cuidado. Né? Eu não fico mostrando meu corpinho por aí. Primeiro que não é grandes coisas, mas porque Deus me faz entender que meu corpo serve para a glorificação dele. Logo nos desviamos tanto da prostituição, quanto tudo aquilo que conota a prostituição. Então, se existe uma roupa que dá conotação de prostituição, o crente não vai vestir. É bom senso, mas acima de tudo, glorificação a Deus. O culto é da mesma forma. Não são as questões culturais que vão adorar a Deus, mas é um culto centrado na glorificação do Senhor, do nosso Salvador. O capítulo 22 da nossa confissão, que trata sobre o culto religioso, parágrafo 1, diz o seguinte: a luz da natureza mostra que há um Deus, certo? Estou falando isso, estou parafraseando, tá, irmãos? Tá? Que deve ser adorado, amado e louvado. A luz da natureza mostra que há um Deus. Significa dizer, quando nós olhamos para tudo, isso diz que mostra que há um Deus através da criação. E nesse parágrafo aí, diz que Deus deve ser adorado, amado e louvado na beleza da sua criação, da sua santidade também. Né? Então, existe um padrão que nós devemos seguir. Por isso é muito esquisito quando você entra numa igreja reformada e vê que a gente não segue alguns padrões. Não tem dança, por exemplo, na igreja. Você não vê um ministério de dança. Significa dizer que o reformado está dizendo que dança é pecado? Jamais. Não tem embasamento bíblico para a gente dizer que dançar é pecado. O que tem embasamento bíblico é olhar para a Bíblia e ver que tanto os primeiros cristãos, né, não tinham esse tipo de movimento no culto ao Senhor, porque o culto era centrado a Deus. Não era um espetáculo que ia assistir. Você pode ir num show de balé, irmãos, à vontade. E eu digo mais, dependendo de como o seu coração e a sua mente estão, você pode glorificar a Deus através daquele dia que você está ali. Dança não é pecado, mas nós não vamos ter aqui porque não faz parte do padrão do culto. A Bíblia não nos ensina isso. Nós vamos ter show de rock aqui, eu gostaria até, mas não vai ter, né? Não vai ter, porque isso é uma questão pessoal, eu gosto. Mas isso, irmãos, para a gente medir essas coisas, é só entender que eu não estou aqui para adorar sozinho. Estou para adorar no culto coletivo. Daí a grande importância de saber que há um padrão para o culto coletivo. Sara dançou, não foi? Ela glorificou a Deus, muito possivelmente com seu coração alegre, depois deles serem libertos. Né? E aí, irmãos? A gente se perde nas nossas vontades. Cultuar a Deus, então, significa dizer que nós vamos centrar todo o nosso coração, a nossa vida e dedicar tudo a Ele. Então, nós não temos dança aqui já justificando, porque não faz parte do padrão do culto coletivo. Tá? Nós não vamos ter aqui as músicas melabolantes que estão tocando por aí, porque não faz parte do culto ao Senhor.
E eu não estou dizendo que Deus não pode ser glorificado de forma pessoal através da tua vida, mas no culto coletivo nós vamos fazer de tudo para que sigamos um padrão que é bíblico, irmãos. E é difícil? É difícil. Pode ser que até nós que estamos aqui na Igreja Batista Reformada do Japão, já temos, alguns momentos, já perdemos a linha no culto ao Senhor. Mas isso a gente vai aprendendo, vai moldando com o tempo, né? E se aperfeiçoando. Nós não somos perfeitos, mas vamos buscar em tudo glorificar a Deus. Logo, existe um padrão, porque o culto existe para a glória de Deus. Logo, irmãos, só lhe deu glória. A glória somente a Deus. Que essa semana nós possamos pensar nisso. Que os nossos filhos que estão nos ouvindo aqui, ao acessarem qualquer coisa, o celular, por exemplo, possam olhar para aquilo e entender, será que eu estou glorificando a Deus? Que ao caminhar para o trabalho e ao chegar lá, irmãos, você possa refletir sobre isso. Eu tenho glorificado a Deus, de fato, com as minhas atitudes, a forma como eu lido com o meu chefe? Será que ao chegar em casa, cansado, eu estou glorificando a Deus a forma com que eu falo com a minha esposa? Ou tenho justificado o meu cansaço para maltratá-la? Ou será que na forma em que tratamos os nossos filhos, não temos também glorificado a Deus? A glória somente a Deus, mas não só no culto coletivo, na vida como um todo, porque somente a Deus pertence a glória, em nome de Jesus. Convido os irmãos a fecharem seus olhos, já que estamos falando do culto ao Senhor, faz parte do culto ao Senhor observar as ordenanças de Deus. E agora nós teremos a oportunidade de observar uma dessas ordenanças, que é a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. É relembrar o fato que nos trouxe a vida, que é o fato de Cristo ter vindo a esse mundo, morrido em nosso lugar para que pudéssemos ter a salvação. Então faz parte do culto ao Senhor lembrar do grande dia que o Senhor Cristo nos libertou para todo sempre. Oremos a Deus.